Você já notou como existem pessoas que vivem na abundância financeira, enquanto outras, mesmo orando todos os dias, continuam afundadas em dívidas? Eu vou te contar uma história que vai revelar um mistério bíblico sobre prosperidade que 99% dos cristãos nunca descobrem. E não é sobre oração poderosa, não é sobre dizimar mais, não é sobre jejum de 40 dias. É sobre algo muito mais profundo que está escondido nas Escrituras há 2000 anos e que, quando você descobre, transforma completamente sua vida financeira. Antes de começar, eu convido você a se inscrever no canal, deixar seu like e me dizer nos comentários qual é a área financeira da sua vida que mais te sufoca neste momento. Dívidas no cartão, nome sujo, conta que não fecha ou medo constante de faltar dinheiro. A história que vou compartilhar começa com um homem chamado Ricardo. Ele tinha 34 anos, trabalhava como técnico em informática em São Paulo, ganhava razoavelmente bem, mas vivia um pesadelo financeiro que parecia não ter fim. Todos os meses era a mesma agonia. Salário entrava na sexta-feira e na segunda já tinha desaparecido entre parcelas atrasadas, juros do cartão de crédito e contas básicas. Ricardo era cristão desde adolescente. Frequentava a igreja 3 vezes por semana, conhecia dezenas de versículos sobre prosperidade, fazia campanhas financeiras, participava de todas as correntes de bênçãos. Mas nada, absolutamente nada mudava. Já fazia 1 ano e meio que Ricardo lutava sozinho contra as dívidas. Tinha tentado planilhas de controle financeiro, aplicativos de organização, até curso online de educação financeira. Cortou Netflix, cancelou a academia, parou de sair com amigos e mesmo assim as dívidas só cresciam. O pior não era nem o valor em si, era a humilhação. Humilhação de esconder o telefone quando números desconhecidos ligavam cobrando. Humilhação de inventar desculpas para não participar do churrasco da família porque não tinha dinheiro. Humilhação de ver a esposa, Camila, trabalhando dupla jornada e mesmo assim o dinheiro não sobrar. Numa manhã de domingo depois do culto, Ricardo estava sentado sozinho no banco da igreja quando percebeu um senhor observando ele com um olhar estranho. Era seu Antônio, um homem de uns 60 anos que frequentava a mesma congregação, sempre tranquilo, sempre sorridente, mas que nunca tinha conversado muito com Ricardo. Seu Antônio se aproximou e disse apenas: "Posso sentar?" Ricardo acenou que sim, sem entender bem o que estava acontecendo. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos até que seu Antônio falou: "Você está carregando um peso que não é seu." Ricardo sentiu um arrepio. Como aquele homem sabia? Seu Antônio continuou: "Eu já estive onde você está, endividado, envergonhado, orando sem resposta. Eu sei exatamente o que você sente quando acorda de madrugada, com o coração apertado pensando em como vai pagar as contas." Ricardo não conseguiu segurar e as lágrimas começaram a escorrer. Pela primeira vez em meses, alguém enxergava sua dor real, não a máscara que ele usava todos os dias. "Seu Antônio, eu não aguento mais. Já fiz tudo o que os pastores mandaram. Já dei oferta de sacrifício, já jejuei, já repreendi espírito de pobreza e nada muda. Eu não sei mais o que Deus quer de mim." Seu Antônio respirou fundo e respondeu com uma frase que mudaria tudo: "Ricardo, você está procurando um milagre financeiro, mas Deus quer te ensinar um mistério financeiro. E existe uma diferença gigantesca entre os dois." Ricardo ficou confuso. "Mistério? Que mistério?" Seu Antônio sorriu de canto e disse: "Existe um caminho bíblico de transformação financeira que tem 3 etapas muito específicas e elas precisam ser seguidas exatamente nessa ordem. Não dá para pular, não dá para inverter, não dá para misturar com seus próprios métodos. Eu descobri esse caminho há 25 anos quando estava falido, devendo para agiotas, com a casa prestes a ser tomada. E quando Deus me revelou esse mistério, em 3 anos eu saí de devedor para abençoador. Mas eu preciso te avisar, esse caminho destrói completamente tudo o que você pensa que sabe sobre prosperidade." Ricardo sentiu algo diferente. Não era esperança barata, era curiosidade genuína. "Me ensina, seu Antônio.
Pelo amor de Deus, me ensina. O homem mais velho olhou nos olhos de Ricardo e perguntou: Você está disposto a obedecer mesmo que não entenda? Está disposto a fazer coisas que vão parecer loucura para sua mente? Está disposto a confiar em Deus quando os números disserem que você está errado? Ricardo respondeu sem hesitar: Estou disposto a tudo. Então nos encontramos amanhã, 6 da manhã, na padaria perto da igreja. E traga sua Bíblia, um caderno e a coragem de investigar o maior mistério financeiro que você já viu. Seu Antônio se levantou e foi embora, deixando Ricardo ali, com o coração acelerado e a mente cheia de perguntas. Na manhã seguinte, Ricardo chegou à padaria às 5h50. Seu Antônio já estava lá com a Bíblia aberta em Provérbios. Senta. Vou te contar como Deus me revelou esse mistério. Ricardo puxou a cadeira, abriu seu caderno e começou a anotar tudo. Ricardo, quando eu estava falido, eu fiz a mesma coisa que você. Orei pedindo milagre, participei de campanhas, dei ofertas que eu nem tinha. E nada. Até que um dia eu estava lendo Provérbios 3, versículos 5 e 6, e algo me incomodou profundamente. Seu Antônio abriu a Bíblia e leu em voz alta: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Ele olhou para Ricardo e perguntou: O que você acha que significa não te estribes no teu próprio entendimento quando o assunto é dinheiro? Ricardo pensou e respondeu: Significa que eu não posso confiar na minha sabedoria, preciso confiar em Deus. Seu Antônio balançou a cabeça. Correto, mas sabe o que eu descobri? Que eu estava confiando em Deus com a boca, mas na prática eu estava estriado no meu próprio entendimento. Eu queria que Deus me abençoasse do meu jeito, no meu tempo, seguindo minha lógica. E aí Deus me revelou a primeira pista do mistério. Transformação financeira começa com rendição total do controle. Ricardo anotou no caderno: Primeira pista, rendição total do controle. Mas, seu Antônio, rendição como? Eu já entreguei tudo para Deus. O homem mais velho sorriu e disse: Você entregou com palavras, Ricardo, mas suas ações mostram que você ainda está tentando resolver sozinho. Vou te fazer 3 perguntas e quero que você seja brutalmente honesto. Primeira, você devolve o dízimo antes de pagar qualquer outra conta, mesmo que sobre só arroz e feijão? Segunda, você gasta tempo planejando seu dinheiro com Deus ou só pede bênção quando já está tudo bagunçado? Terceira, você obedece quando Deus manda você ofertar algo específico ou você negocia com ele? Ricardo ficou vermelho. As 3 respostas eram não. Exatamente, disse seu Antônio. Você quer prosperidade bíblica sem obediência bíblica. E é aí que mora o mistério. A primeira etapa do caminho de Deus para a transformação financeira não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com obediência radical aos princípios financeiros que ele estabeleceu. E eu vou te ensinar exatamente quais são. Seu Antônio abriu em Malaquias 3:10 e disse: Essa é a primeira peça do quebra-cabeça. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Percebe a ordem? Primeiro trazei, depois provai, depois eu abrirei. Não é: me prove que vai abençoar para eu trazer. É: traga primeiro, me prove obedecendo, e aí eu abro as janelas. Ricardo interrompeu: Mas, seu Antônio, eu mal tenho para pagar as contas básicas. Se eu tirar 10% para dízimo, vai faltar comida. Seu Antônio olhou firme nos olhos dele e disse: Essa frase que você acabou de falar é a prova de que você ainda está estriado no seu próprio entendimento. Você está dizendo que seus cálculos são mais confiáveis que a promessa de Deus. E enquanto você pensar assim, vai ficar nesse ciclo de dívidas pelo resto da vida. O silêncio foi pesado. Ricardo sabia que seu Antônio tinha razão. Então, o que eu faço? Seu Antônio respondeu: A partir de hoje, você entra na primeira etapa do mistério. Eu chamo de a porta da obediência cega.
E é cega mesmo, porque você vai obedecer sem ver resultado, sem entender como vai funcionar, sem ter garantia humana nenhuma. Você vai fazer 3 coisas não negociáveis pelos próximos 90 dias. Ricardo pegou a caneta. Primeira, todo salário que entrar, o primeiro cheque que você preenche é o dízimo. Não importa o que está atrasado, não importa quem está cobrando. Primeiro Deus, depois o resto. Segunda, todo dia, antes de sair para trabalhar, você vai passar 15 minutos orando especificamente sobre suas finanças. Não é oração genérica. É, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje com o dinheiro que o Senhor me deu? E você anota o que ele falar. Terceira, você vai organizar suas finanças de forma simples. Uma caderneta onde você escreve à mão tudo que entra e tudo que sai, todos os dias. Parece bobeira, mas é obediência ao princípio de mordomia. Ricardo olhou para a lista e sentiu um aperto. Seu Antônio, mas isso não vai pagar minhas dívidas. O homem respondeu firme. Exatamente. Essa etapa não é sobre pagar dívida. Essa etapa é sobre você provar para Deus que está disposto a obedecer princípios financeiros, mesmo quando eles não fazem sentido matemático. É sobre você construir o fundamento. Lembra do que Jesus falou em Mateus 7 sobre construir na rocha? O fundamento sempre vem antes da casa. Você quer a casa da prosperidade, mas não tem fundamento de obediência. Eles ficaram conversando por mais 1 hora. Seu Antônio compartilhou histórias de como ele mesmo lutou nos primeiros meses, de como a esposa questionou, de como os números pioraram antes de melhorar. Ricardo, eu vou te acompanhar nesses 90 dias, mas eu não vou facilitar. Se você pular um dia de oração, vamos recomeçar do zero. Se você pagar uma conta antes do dízimo, recomeça do zero, porque Deus não negocia obediência parcial. Ricardo saiu da padaria com a lista das 3 ações e uma mistura de medo e determinação. Chegou em casa e contou para Camila. Ela ficou cética. Ricardo, a gente já tentou de tudo. Agora você quer dar dízimo quando a gente mal tem para comer? Ele olhou nos olhos dela e disse, Camila, eu sei que parece loucura, mas vamos fazer um pacto, 90 dias. Se em 90 dias nada mudar, eu volto pro meu jeito, mas me dá essa chance. Ela concordou, mais por cansaço que por fé. Os primeiros dias foram agonia. Ricardo recebia o salário na sexta-feira. Antes de pagar qualquer coisa, ele separava o dízimo e levava na igreja no domingo. Sobrava menos dinheiro ainda. As ligações de cobrança aumentaram. Mas toda manhã, às 5h30, ele acordava, abria a Bíblia e orava. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje com o dinheiro que o Senhor me deu? E anotava tudo o que sentia no coração. Numa dessas manhãs, durante a oração, Ricardo sentiu uma instrução clara. Cancela o parcelamento daquela loja que você nem usa mais as coisas. Ele abriu os olhos confuso. Aquele parcelamento era de 45 reais por mês, mas eram 18 parcelas ainda. Se ele cancelasse agora, teria que pagar multa. Não fazia sentido. Mas ele se lembrou do que seu Antônio falou. Obediência cega. Naquele mesmo dia, ele ligou na loja, pagou a multa de cancelamento de 120 reais que ele nem tinha direito, usando o limite do cartão que já estava apertado. Uma semana depois, um amigo que devia 800 reais para Ricardo há 2 anos, apareceu do nada e pagou tudo de uma vez. Ricardo ficou em choque. Seu Antônio sorriu quando ele contou. Você está começando a entender. Quando você obedece em 120 reais que não faz sentido, Deus libera 800 reais que você nem esperava mais. As semanas foram passando. Ricardo mantinha a caderneta financeira religiosamente, todo centavo anotado. E uma coisa estranha começou a acontecer. Ele passou a enxergar vazamentos de dinheiro que antes eram invisíveis. 15 de lanche todo dia no trabalho. 80 reais de delivery todo fim de semana. 30 reais de aplicativo de transporte que poderia ser ônibus. Não era que faltava dinheiro. É que o dinheiro estava vazando por furos que ele nunca tinha visto. No segundo mês, durante a oração da manhã, veio outra instrução. Para de comprar no crédito. Se não tem em dinheiro, não compra. Ricardo quase discutiu com Deus. Como assim? Mas ele obedeceu.
Cortou todos os cartões de crédito, deixou só um guardado para a emergência real. As primeiras semanas foram terríveis. Não podia parcelar nada. Teve que esperar juntar dinheiro. Mas algo mudou. A ansiedade diminuiu. Porque não tinha mais a angústia da fatura no fim do mês. No 750º dia da primeira etapa, aconteceu algo que Ricardo nunca vai esquecer. Ele estava na fila do supermercado, contando as moedas para pagar as compras mais básicas da semana, quando o gerente da loja chamou ele no canto e disse: "Ricardo, a gente está precisando de alguém para fazer manutenção nos computadores aqui. Você topa fazer uns bicos? A gente paga R$600 por mês." Eram exatas 6 horas por semana de trabalho extra que se encaixavam perfeitamente na agenda dele. Ricardo saiu do supermercado e ligou para seu Antônio chorando. "Você sentiu? Isso é a porta da obediência começando a se abrir. Deus honra quem o honra primeiro. Você passou 75 dias provando que está disposto a obedecer mesmo sem ver resultado. Agora ele está começando a mover as peças." Mas seu Antônio advertiu: "Não relaxa agora. A maioria das pessoas comete o erro de receber a primeira bênção e voltar para os velhos hábitos. Você precisa completar os 90 dias e então descobrir a segunda pista do mistério." No 90º dia exato, Ricardo e Camila fizeram as contas. A dívida total ainda era gigantesca, mas 3 coisas tinham mudado completamente. Primeiro, nenhuma dívida nova tinha sido criada em 3 meses, o que nunca tinha acontecido antes. Segundo, eles tinham conseguido economizar 430 pela primeira vez em anos. Terceiro, e mais importante, a paz tinha voltado. Não era paz de ter muito dinheiro, era paz de estar obedecendo. Seu Antônio marcou o encontro novamente na padaria. "Parabéns, Ricardo. Você completou a primeira etapa. Mas agora vem o teste mais difícil. 99% dos cristãos param aqui. Eles conseguem obedecer aos princípios básicos, mas nunca descobrem a segunda porta do mistério. E sabe por quê? Porque a segunda porta exige algo que vai contra todo o instinto humano quando você está endividado." Ricardo estava intrigado. "Que porta é essa?" Seu Antônio abriu a Bíblia em Lucas 6,38 e leu: "Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também." Ele fechou a Bíblia e disse: "A segunda porta se chama a porta da generosidade impossível. E é impossível mesmo, porque você vai ter que fazer algo que desafia completamente a lógica." Ricardo sentiu um frio na barriga. Generosidade? "Seu Antônio, eu mal saí das dívidas. Como vou ser generoso?" O homem sorriu e respondeu: "Exatamente essa é a questão. A primeira porta ensinou você a obedecer. Mas se você ficar só na obediência, vai ser apenas um servo fiel cumprindo regras. Deus não quer servos que obedecem com medo. Ele quer filhos que confiam de verdade. E a confiança só se prova quando você dá o que não sobra." Seu Antônio contou uma história pessoal. "Quando eu estava no 2º ano após aprender o mistério, eu tinha conseguido economizar 3.500 rales. Era tudo que eu tinha guardado em um ano inteiro. Eu estava planejando usar para quitar uma dívida grande e ficar livre. Mas um domingo, durante o culto, Deus falou comigo de uma forma tão clara que eu não consegui ignorar. Oferta esses 3.500 rales para a reforma da igreja." Ricardo, eu quase discuti com Deus ali mesmo, mas eu sabia que era Ele falando. "E você fez?" perguntou Ricardo. "Fiz. No domingo seguinte, entreguei o envelope com os 3.500 reais tremendo. Parecia a coisa mais estúpida do mundo. Voltei para casa pensando que tinha jogado minha única chance de sair das dívidas no lixo. Sabe o que aconteceu 2 semanas depois? Um primo distante que eu nem tinha contato morreu e deixou uma herança dividida entre vários parentes. Minha parte foi 18.000. Eu nunca nem imaginei que ia receber herança de alguém." Ricardo estava de boca aberta. "Mas isso foi coincidência, não foi?" Seu Antônio olhou sério. "Coincidência é Deus agindo anonimamente. Você acha que é acaso Deus pedir 3.500 reais e devolver 18.000 semanas depois?
Esse é o princípio da boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Mas só funciona quando você dá sacrificialmente, não quando você dá às sobras. Então seu Antônio apresentou a segunda etapa. Pelos próximos 6 meses, além de manter tudo da primeira porta, você vai fazer 3 coisas novas. Primeira, toda vez que Deus mandar você ofertar algo específico para alguém, você obedece sem questionar, mesmo que doa. Segunda, você escolhe uma pessoa ou família em situação pior que a sua e ajuda mensalmente com o que puder. Pode ser 50, pode ser 100, mas precisa ser sacrifício real. Terceira, você procura oportunidades de usar suas habilidades para abençoar pessoas de graça. Seu talento com informática oferece para consertar computador de quem não tem como pagar. Ricardo ficou assustado. Seu Antônio, isso não faz nenhum sentido financeiro. Eu ainda estou devendo. O homem respondeu, eu sei que não faz sentido. Por isso é mistério, não é matemática. Provérbios 11, 24, 25 diz, há quem dê liberalmente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm mais do que é justo e empobrecem. A alma generosa prosperará, e quem dá alívio aos outros, alívio encontrará. Você quer sair das dívidas do jeito de Deus ou do jeito do mundo? Porque o caminho do mundo é guardar tudo até sobrar. O caminho de Deus é dar sacrificialmente até transbordar. Ricardo chegou em casa e contou para Camila sobre a segunda porta. Ela achou que ele tinha enlouquecido. Ricardo, a gente conseguiu estabilizar com a primeira etapa. Agora você quer começar a dar dinheiro que não sobra? Ele explicou tudo o que seu Antônio tinha falado. Camila estava cética, mas disse, vamos tentar mais 6 meses, mas se piorar, a gente para. O primeiro teste veio rápido. Durante a oração da manhã na primeira semana, Ricardo sentiu uma instrução clara. Compra um almoço completo para aquele morador de rua que fica perto do seu trabalho. Era 25 reais em um dia que ele tinha 40 reais para a semana toda. Ele lutou internamente, mas obedeceu. Comprou a marmita, entregou para o homem em situação de rua que ficou emocionado e voltou para casa com 15 para o resto da semana. 2 dias depois, o chefe de Ricardo o chamou e disse, Ricardo, seu trabalho tem sido impecável ultimamente. Você está mais focado, mais responsável. Vou te dar um aumento de 200 reais no salário a partir do mês que vem. Ricardo teve que sair da sala para não chorar na frente do chefe. 200 reais era exatamente quanto ele gastava por mês em juros de dívidas. Seu Antônio ouviu a história e disse, você deu 25 reais que doía. Deus devolveu 200 reais por mês para sempre. Isso é multiplicação, não adição. Os meses seguintes foram uma sequência de testes e provisões sobrenaturais. Ricardo escolheu uma família da igreja que estava passando necessidade e começou a dar 80 reais por mês. No mesmo mês, o bico do supermercado que pagava 600 reais virou contrato fixo de 800 reais. Ele ofereceu para consertar de graça o computador de uma vizinha idosa. Semana seguinte, a filha da vizinha, que era gerente de RH, ligou oferecendo uma vaga de TI em outra empresa com salário 30% maior. Mas o teste mais difícil veio no 4º mês. Durante o culto, Ricardo sentiu Deus pedindo para ele ofertar 500 horas. Era o dinheiro que ele tinha separado para quitar uma dívida que estava com desconto. Se ele ofertasse, perderia o desconto e pagaria 200 reais a mais de juros no total. Não fazia nenhum sentido. Ele lutou durante o culto inteiro. No final, com a mão tremendo, colocou o envelope de 500 reais na salva de ofertas. Voltou para casa arrasado, achando que tinha cometido o maior erro da vida. 3 dias depois tocaram a campainha. Era um oficial de justiça com uma notificação. Ricardo sentiu o coração parar, achando que era penhora. Mas não. Era notificação de que uma ação trabalhista antiga que ele tinha movido contra uma empresa 5 anos atrás e que ele tinha esquecido completamente tinha sido julgada a favor dele. Valor da causa: 12 mil líquidos. Ricardo ligou para seu Antônio sem conseguir falar direito,
de tanto que chorava. Eu dei R$500 que era meu último recurso e Deus devolveu 12.000 que eu nem lembrava que existia. Seu Antônio riu do outro lado da linha. Agora você está entendendo. Não é sobre Deus precisar do seu dinheiro. É sobre você aprender a confiar nele de verdade. Você acabou de passar no teste da segunda porta. 6 meses depois de começar a segunda etapa, Ricardo fez as contas com Camila. Em 1 ano e 3 meses de caminhada, eles tinham quitado 60% das dívidas totais. Tinham R$2.800 guardados e, pela primeira vez, estavam vivendo com folga no orçamento. Mas mais importante que os números era a transformação interior. Ricardo não tinha mais medo do futuro, não porque tinha dinheiro guardado, mas porque tinha visto Deus agir tantas vezes que sabia que nunca estaria sozinho. Seu Antônio marcou outro encontro na padaria. Ricardo, você completou a segunda porta, mas agora vem a parte que separa os transformados dos verdadeiramente livres. A terceira porta se chama a porta do descanso na provisão. E 99,9% dos cristãos nunca chegam aqui porque exige algo humanamente impossível. Você vai ter que parar de se preocupar completamente com dinheiro. Ricardo ficou confuso. Como assim parar de me preocupar? Ainda tenho dívidas para quitar. Seu Antônio explicou. A primeira porta ensinou obediência. A segunda porta ensinou generosidade. Mas você ainda está carregando um peso que não é seu. A ansiedade do amanhã. Você ainda acorda de madrugada preocupado. Ainda calcula obsessivamente. Ainda tem medo de faltar. E enquanto você viver com esse medo, nunca experimentará a verdadeira prosperidade de Deus. Seu Antônio abriu em Mateus 6:25-34 e leu sobre os lírios do campo e as aves do céu. Jesus não estava falando sobre ser irresponsável. Ele estava falando sobre confiar de verdade. A terceira porta é sobre você fazer seu trabalho com excelência, obedecer aos princípios, ser generoso e então soltar completamente o controle do resultado. É sobre você dormir tranquilo, mesmo quando a conta não fecha matematicamente, porque você sabe que Deus é quem sustenta. Ricardo estava assustado. Mas, seu Antônio, isso parece irresponsabilidade financeira. O homem balançou a cabeça. Não é irresponsabilidade, é fé madura. Irresponsabilidade é gastar sem planejar. Fé madura é planejar com Deus e descansar no resultado que Ele der. Deixa eu te contar minha história da terceira porta. Quando eu estava no 3º ano após descobrir o mistério, eu tinha conseguido quitar todas as dívidas e estava começando a prosperar de verdade. Mas eu vivia atormentado com medo de perder tudo. Controlava cada centavo com ansiedade. Tinha pesadelos com crises financeiras. Até que um dia, orando, Deus me confrontou. Antônio, você confia em mim ou confia no dinheiro que eu te dei? Doeu ouvir isso. E ele continuou. Enquanto você viver com medo de perder, você nunca vai viver em abundância de verdade. A terceira etapa foi a mais difícil para mim, continuou seu Antônio, porque Deus pediu para eu parar de fazer planejamento financeiro obsessivo e passar a viver um dia de cada vez, confiando que Ele proveria. Não era para parar de ser organizado, era para parar de viver ansioso. Levou quase 1 ano até eu conseguir dormir tranquilo, sem ficar calculando contas mentalmente. Seu Antônio olhou profundamente nos olhos de Ricardo. Nos próximos meses, você vai praticar 3 disciplinas da terceira porta. Primeira, quando vier preocupação com dinheiro, você vai orar e entregar imediatamente, sem ficar ruminando. Segunda, você vai parar de checar saldo bancário compulsivamente. Olha uma vez por semana para organizar e confia. Terceira, quando Deus prover mais do que você precisa, você celebra sem medo de que vai acabar. A ansiedade financeira é o último demônio que Deus precisa expulsar de você. Os primeiros meses foram torturantes. Ricardo tinha que lutar contra a compulsão de abrir o aplicativo do banco 10 vezes por dia. Tinha que repreender pensamentos de escassez que vinham de madrugada. Mas ele persistiu, e algo sobrenatural começou a acontecer. Uma paz inexplicável tomou conta do coração dele. Filipenses 4, 6, 7 se tornou real.
Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. No 8º mês da 3ª etapa, aconteceu a aprovação final. Ricardo foi demitido sem justa causa da empresa onde trabalhava. Era a oportunidade perfeita para o pânico. Mas quando ele recebeu a notícia, em vez de desespero, ele sentiu uma paz estranha. Voltou para casa, reuniu a família e disse: Deus sempre proveu. Ele vai prover agora também. Camila olhou para ele e viu algo diferente nos olhos do marido. Não era otimismo cego, era fé madura. 2 semanas depois, sem procurar, Ricardo recebeu uma proposta para abrir uma empresa de consultoria em TI com um ex-colega que tinha capital inicial. A sociedade daria a Ricardo um rendimento 80% maior que o salário antigo. Seu Antônio ouviu a história e disse: Você passou no teste final. Quando você foi demitido e não entrou em pânico, você provou que aprendeu a descansar na provisão de Deus. Agora, você está verdadeiramente livre. 4 anos depois daquele primeiro domingo que seu Antônio se aproximou de Ricardo na igreja, os dois estavam novamente sentados juntos. Mas agora era Ricardo quem estava observando um jovem angustiado após o culto. Seu Antônio, vou fazer com ele o que o Senhor fez comigo. O homem mais velho sorriu. Só não esqueça de ensinar o mistério completo, as 3 portas, sem pular etapas. Ricardo se aproximou do jovem e disse exatamente o que tinha ouvido anos atrás. Você está carregando um peso que não é seu. O rapaz chamado Felipe olhou assustado. Como você sabe? Ricardo sorriu. Porque eu já estive exatamente onde você está. E eu vou te contar sobre um mistério bíblico que vai transformar completamente sua vida financeira. Nos meses seguintes, Ricardo mentorou Felipe através das 3 portas. Viu o rapaz lutando na primeira etapa, resistindo aos princípios de obediência. Viu ele finalmente renderendo o controle. Viu a transformação acontecer exatamente como tinha acontecido com ele. Mas agora Ricardo entendia algo profundo. O mistério não era sobre dinheiro. Nunca foi. Era sobre quem você se torna quando confia em Deus de verdade. Certa vez Felipe perguntou: Ricardo, qual é o segredo? Tem alguma oração especial que você fez? Ricardo riu e respondeu: Não tem oração mágica, Felipe. O mistério tem 3 portas, lembra? A porta da obediência cega, onde você aprende a seguir princípios bíblicos, mesmo quando não fazem sentido matemático. A porta da generosidade impossível, onde você aprende a dar o que não sobra e ver Deus multiplicar. E a porta do descanso na provisão, onde você finalmente para de viver ansioso e descansa sabendo que Deus sustenta. Não dá para pular nenhuma. Não dá para inverter a ordem. É um processo. Felipe estava ansioso. Quanto tempo leva? Ricardo pensou e disse: Para mim foram quase 3 anos até completar as 3 portas. Para seu Antônio foram 4 anos. Para você pode ser diferente. Mas não importa o tempo. Importa que você termine a jornada. Porque a maioria dos cristãos desiste na primeira porta. Eles querem obedecer só quando for confortável. E aí ficam a vida inteira orando por prosperidade que nunca vem, porque nunca pagaram o preço da obediência. Ricardo observou Felipe cometer os mesmos erros que ele tinha cometido. Viu o rapaz tentar pular etapas, querer ser generoso antes de aprender obediência, querer descansar antes de provar fidelidade. E toda vez Ricardo o trazia de volta. Primeiro porta, depois segunda, depois terceira. Essa é a ordem de Deus. Levou meses até Felipe entender que não existe atalho espiritual. Um dia, já no 2º ano de mentoria, Felipe disse algo que tocou Ricardo. Sabe o que eu percebi? O mistério das 3 portas funciona para tudo, não só para dinheiro. Meu casamento estava ruim. Apliquei as 3 portas. Obedeci os princípios bíblicos de amor, mesmo quando era difícil. Fui generoso com minha esposa sem esperar retorno. Descansai em Deus quanto ao resultado. E o casamento foi restaurado. É um sistema universal.
Ricardo sorriu porque ele mesmo tinha descoberto isso. As 3 portas transformaram não só suas finanças, mas seus relacionamentos, sua saúde, sua carreira, sua vida espiritual. Em tudo, o padrão era o mesmo: obedecer princípios bíblicos radicalmente, servir generosamente, descansar confiantemente. Provérbios 3, 5, 6. Não era só sobre dinheiro, era sobre toda a existência. Anos depois, Ricardo estava palestrando em um evento da igreja sobre transformação financeira. A plateia estava cheia de pessoas endividadas, desesperadas, buscando milagre rápido. Ele começou: vocês vieram aqui esperando ouvir sobre uma oração poderosa ou uma campanha especial. Eu vou decepcionar vocês. Não existe milagre financeiro sem obediência financeira. E obediência financeira tem 3 portas que precisam ser atravessadas nessa ordem exata. Um homem levantou a mão e perguntou: mas eu já dou dízimo, já oferto e continuo quebrado. Por que não funciona? Ricardo respirou fundo e respondeu a mesma coisa que seu Antônio tinha falado para ele anos atrás. Porque você está querendo prosperidade bíblica sem obediência bíblica completa. Você dá dízimo, mas negocia com Deus quando Ele manda ofertar algo específico. Você oferta, mas vive ansioso. Você ora, mas continua controlando tudo obsessivamente. Você está tentando misturar o caminho de Deus com seus próprios métodos, e não funciona assim. A plateia ficou em silêncio. Ricardo continuou: a verdade que dói. A maioria de vocês nunca vai experimentar transformação financeira real, porque não está disposto a passar pela primeira porta. Vocês querem pular direto para o resultado sem pagar o preço da obediência. Querem descanso sem primeiro provar fidelidade. Querem multiplicação sem primeiro aprender mordomia. E Deus não negocia a ordem das portas. Uma mulher levantou chorando: então você está dizendo que não tem jeito rápido? Ricardo olhou nos olhos dela e disse com amor: não tem atalho espiritual. Nunca teve, nunca vai ter. Mateus 7, 21, 23. É claro, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Não é sobre falar bonito, é sobre obedecer de verdade. E obediência financeira começa na primeira porta. Dízimo antes de qualquer conta. Oração diária sobre finanças, organização simples. Parece bobagem? É fundamento. Ricardo compartilhou estatísticas que tinha pesquisado. Estudos mostram que pessoas que anotam seus gastos diariamente reduzem desperdício em 23%. Pessoas que oram sobre decisões financeiras têm 40% menos dívida por impulso. Pessoas que dão generosamente, segundo pesquisa da Universidade de Notre Dame, têm níveis de cortisol, hormônio do estresse, 32% menores que pessoas mesquinhas. A ciência confirma o que a Bíblia já dizia. James Clear, no livro Hábitos Atômicos, fala sobre como pequenas ações repetidas criam transformação exponencial. Wallace Wattles, em A Ciência de Ficar Rico, ensina que existe uma maneira certa de fazer as coisas. Carol Dweck, em Mindset, prova que mentalidade de crescimento supera talento. Tudo isso confirma o mistério bíblico das 3 portas. No final da palestra, dezenas de pessoas se aproximaram de Ricardo querendo mentoria. Ele explicou: eu só aceito mentorar quem está disposto a obedecer completamente. Não aceito quem quer negociar, adaptar, tentar do meu jeito. Ou você atravessa as 3 portas na ordem de Deus, ou você continua orando sem resposta pelo resto da vida. A escolha é sua. De todas as pessoas que se aproximaram, apenas 3 aceitaram as condições. Ricardo não ficou surpreso. Seu Antônio tinha avisado. A maioria quer transformação sem morrer para si mesmo, quer prosperidade sem renúncia, quer bênção sem obediência. E por isso, vive uma vida inteira de derrota financeira enquanto culpa Deus por não abençoar. Ricardo mentorou aquelas 3 pessoas pelos anos seguintes. Uma delas desistiu na primeira porta porque não aguentou a disciplina. Outra parou na segunda porta porque tinha medo de dar quando ainda não sobrava. Apenas uma completou as 3 portas. E quando completou, a transformação foi total.
Dívidas quitadas, família restaurada, negócio próprio próspero e, mais importante, paz inexplicável. Certa manhã, Ricardo recebeu uma ligação. Era seu Antônio. Ricardo, preciso te contar algo. Eu tenho câncer. Os médicos dão 6 meses. Ricardo sentiu o mundo desabar. Nos meses seguintes, ele visitava seu Antônio toda semana no hospital. E em todas as visitas o homem repetia: não para de ensinar o mistério, porque não é sobre dinheiro, nunca foi. É sobre as pessoas aprenderem a confiar em Deus de verdade. No último dia, com o seu Antônio quase sem forças, Ricardo segurou a mão dele e disse: eu continuo, vou passar o mistério adiante. O homem sorriu fraco e disse: você sabe qual é o maior mistério? Não é as 3 portas, é que Deus usa pessoas quebradas como você e eu para revelar verdades que transformam gerações. Eu estava falido quando Deus me ensinou. Você estava endividado quando eu te ensinei. E você vai ensinar alguém que está desesperado. Esse é o plano dele. Seu Antônio faleceu naquela noite. No funeral, Ricardo compartilhou a história completa de como aquele homem tinha transformado sua vida, ensinando um mistério bíblico de 3 portas. E no final, ele fez um desafio. Quem aqui está disposto a atravessar as 3 portas? Não quero curiosos. Quero pessoas desesperadas o suficiente para obedecer radicalmente. 10 anos depois daquele primeiro encontro na padaria, Ricardo era mentor financeiro de dezenas de famílias. Tinha escrito um livro sobre as 3 portas que se tornou referência, mas ele nunca esquecia de onde veio. Toda vez que ensinava, começava da mesma forma. Vocês vieram procurando milagre financeiro. Eu vou te oferecer algo melhor. Um mistério financeiro. Milagre resolve hoje. Mistério transforma para sempre. Mas só funciona se você atravessar as 3 portas na ordem certa. E a cada ano, Ricardo via vidas sendo transformadas. Via endividados virando abençoadores. Via ansiosos encontrando paz. Via controladores aprendendo a descansar. E toda vez, o padrão era o mesmo. Porta da obediência cega, porta da generosidade impossível, porta do descanso na provisão. Sem pular, sem inverter, sem negociar. Mas Ricardo também via a maioria desistindo. Via pessoas que queriam prosperidade sem pagar o preço. Via cristãos que conheciam 1000 versículos, mas não obedeciam nenhum princípio. Via gente orando por bênção enquanto vivia em desobediência financeira. E para esses ele repetia a verdade dura que seu Antônio tinha falado. Não é que Deus não quer te abençoar. É que você não está disposto a ser obediente. A verdade brutal é esta. Existe uma geração inteira de cristãos que vai morrer endividada porque se recusa a atravessar a primeira porta. Eles querem que Deus abençoe do jeito deles, no tempo deles, sem tocar no conforto deles. Querem dízimo opcional, obediência negociável, generosidade seletiva. E o resultado é uma vida inteira orando por transformação que nunca vem. Não é falta de fé, é falta de obediência. Não é que Deus não escuta, é que você não obedece. Não é que o mistério não funciona, é que você não está disposto a pagar o preço das 3 portas. E enquanto você continuar procurando atalho espiritual, vai ficar exatamente onde está, conhecendo a verdade, mas nunca experimentando a transformação. O caminho está aí. As 3 portas estão abertas. A porta da obediência cega. Dízimo primeiro. Oração diária sobre finanças. Organização básica. A porta da generosidade impossível. Ofertar sacrificialmente, ajudar quem tem menos, usar talentos de graça. A porta do descanso na provisão. Parar de viver ansioso, soltar o controle obsessivo, confiar que Deus sustenta. A pergunta não é se funciona. Funciona. A Bíblia prova, a ciência confirma, milhares de testemunhos comprovam. A pergunta é: você está disposto a atravessar? Está disposto a obedecer sem entender? Está disposto a dar quando não sobra? Está disposto a descansar mesmo quando os números não fecham? Se você escolher atravessar, daqui a alguns anos você vai olhar para trás e não vai acreditar que era a mesma pessoa. Vai lembrar do desespero, da ansiedade, das dívidas.
e vai perceber que tudo aquilo era só Deus te preparando para descobrir o mistério. Mas se você escolher ficar onde está, procurando fórmula mágica, oração poderosa, campanha especial, daqui a 10 anos você ainda vai estar endividado, ainda vai estar ansioso, ainda vai estar orando sem resposta. A transformação está esperando. Mas Deus não vai forçar, você precisa escolher entrar pela primeira porta, e quando você entrar, quando você realmente se render e obedecer radicalmente, você vai descobrir que o mistério sempre esteve lá, nas Escrituras, esperando por alguém desesperado o suficiente para levar a sério. Jeremias 6,16 diz: Assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. O caminho antigo está aí, o caminho testado, o caminho que funciona. Obediência radical, generosidade sacrificial, descanso confiante. Essa é a vereda antiga que transforma endividados em abençoados. Agora vai. Para de procurar atalho. Entra na primeira porta e começa a jornada. E daqui a anos, quando alguém te perguntar como você saiu das dívidas, você vai poder dizer: eu descobri um mistério bíblico que 99% dos cristãos nunca descobrem, e vou te ensinar exatamente como funciona. Antes de terminar, eu quero que você faça algo. Se inscreva no canal agora, ative o sininho e me diga nos comentários qual é a área financeira que mais te sufoca hoje. É dívida no cartão? É nome sujo? É conta que não fecha? Porque eu quero orar especificamente por você. E se você quer se aprofundar ainda mais, dá uma olhada no nosso shopping. Eu recomendo especialmente 3 livros que complementam perfeitamente o mistério das 3 portas. A Ciência de Ficar Rico, de Wallace Wattles, que ensina sobre fazer as coisas da maneira certa. O Poder do Hábito, de Charles Duhigg, que explica como pequenas ações repetidas criam padrões neurológicos. E Hábitos Atômicos, de James Clear, que prova que sistemas vencem objetivos. Você é um dos poucos que chegou até o final deste vídeo. Isso já mostra que você não é como a maioria. A maioria procura entretenimento. Você está procurando transformação. E transformação começa agora. Entre na primeira porta. Obedeça radicalmente. E prepare-se, porque daqui a anos você vai testemunhar o mesmo que Ricardo testemunhou. De endividado a abençoado não é sorte, não é milagre isolado, é mistério bíblico revelado a quem está disposto a obedecer. Que Deus abençoe sua jornada pelas 3 portas. E lembre-se, o mistério sempre esteve lá esperando por você. Até o próximo vídeo.